Meu nome é Kenji Watanabe e tenho 62 anos agora. Mas naquele dia, 11 de março de 2011, eu tinha 52 anos e estava vivo, completamente, totalmente, absolutamente vivo. Agora, 13 anos depois, ainda estou tecnicamente vivo, mas grande parte de mim morreu naquele dia. Esta é minha história sobre como o oceano decidiu engolir uma cidade inteira e como eu tive a infelicidade de estar lá para ver isto acontecer. Eu era gerenciador de uma pequena fábrica de processamento de frutos do mar em Sendai, Japão. Trabalhava naquela mesma fábrica há 25 anos, desde os 27 anos. Conhecia cada parte daquele prédio como se fosse meu próprio corpo. Conhecia o cheiro de cada setor, o cheiro de peixe fresco, o aroma de sal marinho, o cheiro de metalo do refrigerador industrial. Conhecia o nome de cada um dos 40 trabalhadores que dependiam de mim para suas vidas. Conhecia suas famílias, sabia quem tinha filhos pequenos, quem estava economizando para casar, quem tinha pais idosos em casa. Aquele dia começou como qualquer outro dia de março. Acordei às 5:30 da manhã, como sempre fazia durante 25 anos. Minha esposa, Yuki, ainda dormia ao meu lado. Temos estado juntos por 30 anos, casados por 28. Ela é professora de piano, uma mulher gentil com um coração maior que o próprio Japão. Bonita ainda, apesar do tempo ter passado. Tomo café da manhã em silêncio, olhando pela janela de nossa pequena casa em Ishinomaki, uma cidade costeira não muito grande, conhecida principalmente pela indústria de frutos do mar. Cheguei à fábrica por volta das 7:30. Os trabalhadores já estavam lá, alguns chegando, alguns já começando seus turnos. A fábrica fica a apenas 500 metros do oceano. Você pode ouvir as ondas durante certos períodos do ano, pode sentir o sal no ar. É um lugar que amo profundamente, um lugar que defino como meu segundo lar. Cumprimentei cada pessoa que vi. Sorri para Hiroshi, meu assistente, que tem 28 anos e quer ser gerenciador como eu um dia. Sorri para Fumiko, que trabalha na seção de limpeza e sempre canta canções antigas enquanto trabalha. Sorri para Tanaka, meu chefe de turno. Tudo estava normal. As máquinas estavam funcionando. O processamento de frutos do mar continuava como sempre. Pessoas cortando peixe, empacotando, congelando, preparando para a expedição. A fábrica era minha responsabilidade, era meu legado. Havia construído aquela fábrica de praticamente nada. Comecei como trabalhador de chão, aprendi tudo sobre o negócio, subi gradualmente e agora estava no topo, gerenciando operações de milhões de dólares a cada ano. Naquele dia específico, 11 de março de 2011, estávamos processando uma quantidade recorde de atum. O mercado havia exigido mais atum nos últimos meses e nós tínhamos atendido a demanda. Meus trabalhadores estavam cansados, mas felizes. O trabalho extra significava bônus extras. A vida era boa, a vida era previsível, a vida era segura. Às 14h46, enquanto estava em meu escritório revisando relatórios de inventário, senti. Não foi uma sensação estranha no começo, apenas movimento. Um balançado suave, como se alguém tivesse empurrado o prédio levemente da frente. Pensei, pequeno tremor, nada demais. Japão tem centenas deles a cada ano. Nós praticamente ignoramos pequenos tremores. É parte da vida no Japão. Mas então, intensificou. O balançado suave se transformou em oscilação. A oscilação se transformou em sacudida violenta. Meu primeiro pensamento foi: este não é um terremoto pequeno. Meu segundo pensamento foi: ó Deus, isto é grande. O terremoto começou com aquele balançado suave às 14h46 e se transformou em algo que não posso descrever adequadamente em palavras humanas. Imagina uma casa sendo sacudida como um brinquedo de criança por um titã invisível. Imagina um prédio inteiro,
uma estrutura de concreto e aço que supostamente foi construída para resistir a terremotos, se movendo de forma tão violenta que você não consegue nem permanecer em pé. Caí do meu cadeira. Papéis voavam pelo ar como pássaros atacados por um predador invisível. Meu monitor de computador caiu da mesa e explodiu no chão, com vidro espelhado se espalhando por toda a minha mesa. Ouvi vidro quebrando em toda a fábrica. Ouvi as máquinas de processamento fazendo barulhos horríveis, metal contra metal, engrenagens desalinhadas, sistemas de refrigeração literalmente explodindo. Tentei ficar em pé. Impossível. O chão sob meus pés estava se movimentando em ondas, ondas reais, como se o chão fosse água sólida. Era como estar em um barco em alto mar durante uma tempestade feroz, exceto que o barco era um prédio inteiro, e a tempestade estava vindo debaixo da terra, das profundezas do manto terrestre, onde placas tectônicas se chocam em conflito eterno. Meu escritório ficava no terceiro andar da fábrica. Normalmente era um lugar seguro, elevado, isolado, com uma visão clara da operação abaixo. Naquele momento tornou-se uma morte flutuante. As paredes literalmente se balançavam. Você conseguia ver o concreto se flexionando. Isto nunca deveria ser possível. Concreto não deveria se flexionar. Concreto deveria ser inamovível, imóvel, permanente. O terremoto durou, deixe-me pensar com clareza agora, 13 anos depois. Provavelmente 3 minutos, talvez 4. Quando você está no meio de um terremoto de magnitude 8.9, o tempo se move de forma completamente irreal. Poderia ter durado 30 segundos ou 10 minutos. Meu cérebro não estava registrando o tempo de forma normal. Meu corpo estava em modo de sobrevivência puro. Quando finalmente parou, e o momento em que parou foi quase tão assustador quanto o momento em que começou, porque você espera que continue, porque a violência é tudo o que você conhece, eu estava no chão, sob uma mesa virada, meu corpo coberto de vidro quebrado. Pude ouvir os alarmes de terremoto tocando em toda a fábrica. Pude ouvir a voz de Tanaka, meu chefe de turno, gritando instruções para os trabalhadores. Evacuem, evacuem! Todos para os terrenos elevados, para as montanhas, agora! Eu sabia. Naquele momento preciso, eu sabia que isto não era apenas um terremoto normal. Eu sabia porque havia passado por um terremoto antes, em 1995, quando tinha 36 anos. Aquele foi forte, assustador, definitivamente perigoso, mas controlável. Isto era completamente diferente. Isto era de uma magnitude que nunca havia experimentado, que nunca havia imaginado ser possível. Nos segundos após o terremoto parar, ouvi a voz de Tanaka novamente. Tsunami! Tsunami! Todos para as colinas! Agora! Não espere! Vamos agora! Saí do meu escritório correndo. Minhas pernas estavam tremendo, não apenas do terremoto ainda reverberando em meu corpo, mas do puro adrenalina e pânico que estava consumindo meu sistema nervoso. Desci as escadas. Não usei o elevador porque sabia que poderia ficar preso. 3 andares de escada, correndo, tropeçando, recuperando, continuando. Tanaka estava gritando para todos irem para as colinas. Para as colinas! O tsunami vem! Vamos! 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 Sua voz era quase desumana. Era a voz de alguém que havia visto isto antes, que sabia o que estava chegando e estava tentando desesperadamente salvar vidas. Tsunami! A palavra ecoava em minha mente como um sino de morte. Eu sabia que um grande terremoto poderia causar um tsunami. Havia aprendido isto na escola primária japonesa. Mas havia passado 52 anos sem nunca ter visto um tsunami real. Havia passado 52 anos na costa, vivendo minha vida, pensando que estava seguro. Havia passado 52 anos vendo as comportas de proteção contra tsunami que Ishinomaki havia construído ao longo dos anos, pensando que estávamos protegidos, que a tecnologia moderna nos havia salvado da fúria da natureza. Como eu estava errado! Tão errado! Corri em direção às colinas, literalmente montanhas que ficam atrás de Ishinomaki. Outras pessoas estavam correndo também, muitas delas. Velhos segurando mãos de crianças, jovens puxando idosos, mulheres grávidas correndo como se tivessem asas, pais carregando bebês nos ombros.
todos correndo, gritando, assustados. O pânico era palpável. Você conseguia sentir, cheirá-lo no ar. Era como se toda a população de Ishinomaki tivesse decidido correr para as montanhas ao mesmo tempo. Corri por cerca de 15 minutos, subindo pela estrada de montanha, deixando para trás a fábrica, deixando para trás o porto, deixando para trás a vida que havia construído. Meu coração estava acelerado a uma velocidade que deveria ter causado um ataque cardíaco. Meu corpo estava suado completamente, como se tivesse mergulhado em um rio. Meus pulmões estavam queimando com cada respiração. Cheguei ao topo de uma das colinas, aproximadamente 40 metros acima do nível do mar, e virei-me para olhar para trás em direção ao oceano. Isto foi o maior erro que poderia ter cometido. Isto foi a decisão que iria me assombrar pelo resto da minha vida. O que vi não era real. Não poderia ser real. Meu cérebro se recusou a processar isto como realidade. Conseguia apenas observar como se estivesse vendo um filme de ficção científica horrível. A onda estava chegando. Não, onda é a palavra errada. Aquilo não era uma onda. Aquilo era uma montanha de água. Aquilo era uma parede negra, sólida, impossível de água que estava se movendo em minha direção a uma velocidade que pareceria impossível. Tentei contar os metros de altura. 5 metros? 10 metros? Não, tinha que ser mais. Tinha que ser 15 metros, talvez 20. A primeira onda é um muro de água pura que estava comendo a paisagem. Estava engolindo casas inteiras como se fossem cubos de açúcar. Estava arrancando árvores do chão e espalhando-as como agulhas de costura. Fiz uma contagem rápida mental. Minha fábrica ficava a apenas 500 metros do oceano. A onda estava se aproximando a aproximadamente 30 km por hora. Isto significava que tinha apenas 1 minuto, talvez menos, para escapar completamente. Se eu tivesse ficado na fábrica, teria morrido. Se eu tivesse ficado nas ruas de Ishinomaki, teria morrido. Eu estava vivo apenas porque Tanaka havia gritado para todos evacuarem. Meus colegas, meus 40 trabalhadores, quantos deles conseguiram escapar? Quantos deles tiveram tempo de deixar a fábrica e subir a colina? Eu não sabia. Eu não podia saber. Tudo o que eu sabia era que a morte estava chegando em forma de água. A primeira onda, aquela montanha negra impossível, atingiu Ishinomaki como o punho de um deus furioso. Literalmente observei edifícios inteiros serem destruídos. Observei casas que tinham existido por décadas serem arrancadas de seus alicerces. Observei carros sendo levantados como brinquedos e espalhados como lixo. Observei seres humanos, pessoas reais, pessoas com nomes, pessoas com famílias, sendo sugados para dentro da onda e desaparecendo. Observei minha fábrica, o lugar onde eu havia passado 25 anos de minha vida, o lugar que eu amava, o lugar que era minha identidade, ser completamente destruída. Primeiro, a onda a atingiu. A estrutura de concreto que eu pensava ser inamovível foi literalmente levantada e espalhada. As máquinas que custavam milhões de dólares foram tossidas pela onda como sementes de melancia. Tudo desapareceu. Mas isto era apenas a primeira onda. Depois dela vieram mais. Outra onda, ainda maior que a primeira. Depois outra e outra. Elas continuaram chegando, onda após onda, cada uma destruindo mais, carregando mais, matando mais. Eu observei, imobilizado pelo puro horror, enquanto o tsunami continuava. Observei a água subir colina acima. Subiu 5 metros, subiu 10 metros, subiu 15 metros, até quase onde eu estava de pé. O odor que veio com a água foi indescritível. Era uma mistura de sal, diesel de motor, esgoto e algo mais que não consigo identificar. Algo que cheira como morte. As pessoas ao meu redor estavam gritando, algumas estavam rezando, algumas estavam chamando os nomes de entes queridos. Uma mulher ao meu lado caiu de joelhos, gritando pelo nome de seu filho. Hiroto, Hiroto, onde você está? Seu filho nunca respondeu.
Descobriríamos mais tarde que ele havia estado na escola primária quando o tsunami chegou. A maioria das crianças daquela escola não sobreviveu. A água finalmente parou de subir quando chegou a aproximadamente 18 metros de altura, bem abaixo de onde eu estava de pé, mas próximo demais, muito próximo demais. A colina que me havia salvado tinha apenas 40 metros de altura total. Se o tsunami tivesse sido apenas alguns metros mais alto, eu também teria morrido. Então, a água começou a recuar. Lentamente, gradualmente, a água começou a descer novamente. E enquanto descia, revelou seu troféu. Os destroços de tudo. Carcaças de carros, fragmentos de casas, madeira queimada de edifícios que pegaram fogo. E corpos. Havia tantos corpos flutuando na água, tão muitos corpos sendo carregados de volta para o oceano. Passei os próximos minutos, ou horas, meu sentido de tempo estava completamente quebrado, procurando por sobreviventes. Procurava por meus 40 trabalhadores. Procurava por qualquer rosto conhecido em meio ao caos. Encontrei alguns. Encontrei Hiroshi, meu assistente, pendurado em um pedaço de madeira de sua casa flutuando na lama. Encontrei Fumiko, que havia sobrevivido agora sem sua voz. Ela nunca mais cantaria aquelas canções antigas. Mas muitos não estavam lá. Muitos desapareceram. Muitos foram levados pelo oceano que antes amava, mas agora sabia ser um monstro cruel e indiferente. Meu primeiro pensamento, meu pensamento muito egoísta e culpável, foi para minha esposa, Yuki. Ela estava em casa naquele dia. Nossa casa ficava a 2 quilômetros de Ishinomaki. Seria que o tsunami alcançou nossa casa? Seria que ela estava viva? Comecei a descer a colina, uma loucura, porque ninguém sabia se haveria mais tsunamis. Ninguém sabia se era seguro descer, mas eu precisava alcançar minha esposa. Precisava saber que ela estava viva. Estava disposto a morrer para descobrir isto. Desci através da lama, dos destroços, dos corpos. Vi coisas que nunca deveria ter visto, coisas que nenhum ser humano deveria ver. Vi uma boneca pequena flutuando em uma poça de lama, intacta, como se estivesse esperando que uma criança a reclamasse. Aquela criança nunca voltou. Vi uma fotografia de casamento flutuando na água, 2 rostos sorridentes, um casal jovem em um dia de alegria, agora desintegrados e flutuando como lixo. Aquele casal poderia estar morto, seus rostos separados pela morte. Levou-me quase 1 hora a chegar à minha casa, 1 hora de caminhar através da devastação, de subir e descer montes de destroços, de me cortar nos cacos de vidro e aço que cobriam tudo. Minha casa ainda estava de pé. Ainda estava de pé. O oceano a havia destruído completamente. As paredes estavam rasgadas, a estrutura danificada, tudo dentro estava destruído. Mas o edifício em si não havia sido totalmente levado embora. "Yuki!" gritei, entrando no que restava de minha casa. "Yuki! Você está aqui? Yuki!" Nenhuma resposta. Apenas silêncio absoluto e o som de água ainda drenando dos restos de minha vida. Procurei por ela. Procurei em cada cômodo. Procurei nas ruínas. Encontrei seus sapatos, os sapatos que ela havia usado naquele dia, ainda no tapete da entrada, como se estivesse esperando que ela os colocasse novamente. Mas de Yuki, de minha esposa de 28 anos, não havia nenhum sinal. Senti meu coração literalmente parar. Sabia, naquele momento, que ela havia sido levada. Havia saído de casa naquele dia para ir ao mercado. Isto foi algo que descobriria mais tarde através de vizinhos. Havia ido ao mercado no meio da tarde, bem antes do tsunami chegar. Mas o mercado ficava perto do porto. O porto era onde o tsunami era mais forte.
Minha esposa estava morta. Eu sabia disto com certeza absoluta naquele momento. Colapsaram no chão, no que havia sido minha sala de estar, e simplesmente chorei. Chorei de forma que nunca havia chorado antes. Meu corpo inteiro estava tremendo, meu coração estava quebrado, meu mundo estava desintegrado. Aquele dia, 11 de março de 2011, havia matado a pessoa que eu mais amava neste mundo. Havia destruído a casa que havíamos construído juntos. Havia destruído minha fábrica, meu legado de 25 anos de trabalho duro. Havia matado muitos de meus 40 trabalhadores. Havia transformado uma cidade próspera em um campo de morte. E o pior era que não havia nenhum corpo, não havia nenhuma forma de despedida apropriada. Sua mãe não teve ninguém para enterrar. Sua família não teve ninguém para chorar. Yuki havia simplesmente desaparecido, levada pelas águas, levada para o oceano, levada para sempre. Nos dias seguintes, os dias que se tornaram semanas, que se tornaram meses, descobri o alcance total da tragédia. 15.894 pessoas foram confirmadas mortas no grande terremoto de Tohoku e tsunami de 2011. Mas aquele número de 15.894, aquele número é apenas um número, não representa o número real de mortos. Havia 1.000 mais desaparecidos, cujos corpos nunca foram encontrados. Havia milhares de pessoas traumatizadas, devastadas, quebradas, como eu. Minha cidade, Ishinomaki, foi uma das mais atingidas. 3.561 pessoas de Ishinomaki foram mortas ou desapareceram. Isto era mais de 3% de nossa população inteira. Pense nisso. 1 em cada 33 pessoas de minha cidade foi erradicada naquele dia. Minha fábrica nunca foi reconstruída. O custo de reconstruir, o custo financeiro e o custo emocional era muito alto. Procurei trabalho em outros lugares, mas ninguém queria empregar um homem quebrado cujo tsunami havia destruído tudo. Passei meses procurando pelo corpo de Yuki. Visitei morgues onde centenas de corpos sem identificação estavam sendo armazenados. Tentei identificar qualquer corpo que pudesse ser ela, baseado em roupas, joias, qualquer sinal. Nunca encontrei nada. Nunca encontrei ela. Eventualmente, fui forçado a aceitar que nunca encontraria seu corpo, que nunca teria um funeral apropriado, que seu espírito, se tal coisa existisse, estaria para sempre preso nas profundezas do Oceano Pacífico, nunca tendo um lugar de descanso apropriado. Desenvolvi PTSD grave após o tsunami. Tenho nightmares todas as noites. É sempre o mesmo dream. Estou vendo a onda vindo novamente. Estou tentando avisar Yuki que venha, mas ela está em casa e não há tempo. A onda chega. Yuki desaparece. E então acordo, suado, assustado, sozinho em meu apartamento vazio. Passei anos em terapia. Terapeutas me disseram que era normal, que sobreviventes de desastres frequentemente desenvolvem PTSD. Mas como é normal perder tudo? Como é normal ver 15.000 pessoas morrerem um dia? Como é normal nunca encontrar o corpo de sua esposa? A reconstrução de Ishinomaki levou anos, décadas talvez. Novos edifícios foram construídos. As comportas de tsunami foram reconstruídas e melhoradas. A vida voltou ao normal, ou assim dizem as pessoas. Mas para mim, nada nunca volta ao normal. Cada vez que ouço o nome Ishinomaki, vejo aquela onda novamente. Cada vez que ouço a palavra tsunami, revejo a morte de 15.000 pessoas. Cada vez que olho para um oceano, penso em Yuki, em minha esposa, meu amor, a pessoa que era meu mundo inteiro, desaparecendo nas profundezas escuras. Tenho 62 anos agora. Vivo sozinho em um pequeno apartamento em uma cidade diferente. Não posso mais viver em Ishinomaki. Não consigo lidar com as memórias.
Não consigo lidar com andar pelas ruas e ver os lugares onde Yuki e eu costumávamos andar juntos. Trabalho agora como supervisor em uma fábrica menor. Não é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Meu trabalho anterior era uma paixão, algo que eu adorava fazer. Agora, trabalho apenas porque preciso ganhar dinheiro para viver. A paixão morreu junto com Yuki no oceano. Visito o memorial de Tohoku uma vez por ano, no aniversário do tsunami. Há uma lista com os nomes de todos que foram confirmados mortos. A lista é tão longa que leva horas para ler. Eu sempre procuro pelo nome de Yuki, Yuki Watanabe, mas ela nunca está lá. Seu nome está na lista de desaparecidos. Está em uma seção separada, onde vivem as pessoas cujos corpos nunca foram encontrados. O grande terremoto de Tohoku, de 2011, foi um dos maiores desastres naturais do século XXI. Matou mais de 15 mil pessoas, deixou 2.500 pessoas desaparecidas, destruiu centenas de milhares de casas, criou o caos econômico que o Japão levou anos para se recuperar. Mas para mim, para Kenji Watanabe, aquele dia não foi apenas uma tragédia natural. Foi o fim da minha vida. Meu corpo continua vivendo, continuando respirando, continuando movendo, mas meu espírito, minha alegria, minha paixão, meu sentido de propósito, tudo isto foi levado pelo mesmo oceano que levou minha esposa. Frequentemente penso em entrar no oceano, em ir procurar por Yuki nas profundezas, em finalmente descansar ao lado dela. A única coisa que me impede é a covardia, ou talvez a esperança irracional de que, de alguma forma, algum dia, Yuki e eu nos reencontraremos novamente. 13 anos depois, ainda estou esperando. Ainda estou aqui, vivo, mas não totalmente vivo, respirando, mas não totalmente vivendo. Isto é o que significa ser um sobrevivente. Isto é o que significa ser deixado para trás. Isto é o que significa amar alguém tão profundamente que sua perda faz você questionar por que você continua vivendo. A verdade sobre tsunamis, sobre terremotos, sobre desastres naturais, é que eles não discriminam. Não importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho, justo ou injusto. A natureza não se importa, o oceano não se importa, a terra não se importa se você tem medo. Naquele dia, 11 de março de 2011, às 14h46, a natureza decidiu que era hora de nos recordar de nossa mortalidade, nossa insignificância, nossa falta de controle. E ela fez isto de forma tão brutal, tão violenta, tão devastadora, que deixou cicatrizes que nunca cicatrizarão completamente. Muitos de nós sobrevivemos fisicamente. Alguns de nós, os mais sortudos, sobreviveram espiritualmente também. Mas há aqueles de nós, como eu, que sobrevivemos apenas em forma, não em substância. Continuamos aqui porque nossos corpos se recusam a desistir, porque a vida biológica continua, apesar de querermos que termine. Yuki está em algum lugar nas profundezas do Oceano Pacífico, descansando em paz, finalmente segura. Eu estou aqui, vivendo este inferno terreno de estar vivo sem viver, de respirar sem realmente respirar, de existir sem realmente existir. Se pudesse dar uma mensagem ao mundo, seria isto: aprecie os que você ama, abrace-os todos os dias como se fosse o último. Diga-lhes que os ama, porque ninguém sabe quando o oceano pode se levantar. Ninguém sabe quando a terra pode tremer novamente. E quando chegar aquele dia, e virá novamente, aqueles que você ama podem desaparecer em um instante, levados para um lugar onde você não pode segui-los. Isto é minha história. Isto é a história de 15 mil mais pessoas que morreram no tsunami de 2011. Isto é a história do poder incompreensível da natureza. Isto é a história da perda, do luto, da sobrevivência.
e da impossibilidade de realmente voltar ao normal após experimentar o pior. Meu nome é Kendi Watanabe. Tenho 62 anos e ainda estou aqui, ainda esperando, ainda vivendo, ainda morto por dentro.